né, sai dessa questão do Silvio Santos, já que a gente estava falando agora, né, de comunicação, e a gente vai falar sobre a questão de timidez, gente, né? Principalmente com crianças, muitas crianças que têm problemas de timidez, e quem sabe você tem um dos pequenos aí na sua casa e quer saber o que pode fazer para resolver essa situação. Hoje nós trouxemos aqui duas psicólogas, que é a Gabriela Cunha e a Débora Paiva, para poder nos ajudar com esse assunto. Sejam muito bem-vindas aqui ao Tudo de Bom. Obrigada, Miquéias. Inclusive que eu estava, né, quando o pessoal da produção disse que ia ser esse tema, eu comecei a pesquisar, estudar, e um dado que eu achei muito interessante, eu não sabia. Entre os cinco maiores medos que as pessoas têm, né, no mundo todo, não é só no Brasil, o primeiro não é da morte, que eu achava, é falar em público. Gente, por que esse medo, né? Por que tanto medo de falar em público? Bom dia, Miquéias. Bom dia aos que nos assistem em casa. O medo de falar em público vem principalmente da ideia de sermos avaliados, de nos sentirmos julgados e sofrer alguma situação vexatória. Com isso, a gente sente medo, a gente se retrai e não consegue expressar quem a gente é de fato. Então, principalmente vem do medo do julgamento, da avaliação do outro. Ou seja, é o medo de como as pessoas vão, né, me julgar. Então, tudo aí parte dessa questão da timidez. Isso. Então, uma criança que é tímida, o que é que os pais podem fazer em casa para começar a trabalhar, né, isso nelas? Bom, bom dia a todos, bom dia, Miquéias. Tem sido muito comum essa demanda de crianças com timidez, inclusive de falar com pessoas conhecidas, chegar no aniversário, chegar em grupos que eles já conhecem, familiares, e mesmo assim se retrair, principalmente depois da pandemia, em que eles tiveram que ficar ali isolados. E aí é importante que as famílias estimulem essas habilidades de comunicação, estimulem essas habilidades sociais, trabalhem as oportunidades de socialização dessa criança e invistam no desenvolvimento dessas habilidades. Interessante que você coloca essa questão da pandemia, né? Onde ficou cada pessoa na sua casa, não se tinha interação em escola, não se tinha interação de outros modos, mas a questão dos aparelhos eletrônicos, eles interferem nisso, eles cooperam para essa não socialização, essa questão da timidez? De fato, porque é um modo diferente de interagir com o outro e é algo que a gente não consegue reverter, faz parte da nossa realidade. E aí a ideia é apresentar às crianças novos modos de interagir com essa ferramenta, porque é algo que daqui em diante todos irão conviver. As crianças pequenas já nascerão e crescerão imersas, rodeadas desses dispositivos. Então pensar quais são modos saudáveis e alternativos de interação com os outros, pensar uma forma inteligente, construção de habilidades para um uso inteligente desses dispositivos. Eles não são inimigos, eles podem ser usados também para o bem, de um modo interessante e construtivo para as relações. Uma coisa que eu acho interessante, os meus pais, né, durante muito tempo foram pastores. E aí eu já, desde 3 anos de idade, eu era posto na igreja para cantar, para poder fazer outras atividades. E eu percebo que os meus colegas que também participavam disso, hoje uns se tornaram comunicadores, outros nunca tiveram dificuldades, e outras pessoas que não tinham esse estímulo, né, às vezes continuam com esse medo. Esses espaços também, né, de religiosos, de levar as crianças, vamos levar para a missa, leva para o culto, de dar oportunidade para eles, ajuda a tornar lá na frente um adulto mais comunicativo, mais desenrolado, como a gente fala. Mais confiante, né? Isso com certeza, Miquéias. Inclusive, esse é uma das estratégias mais utilizadas na Vox, que é o método de exposição. A gente expõe muito o aluno tanto ao caixote, ao ambiente descontraído ali do intervalo, como em outros ambientes também de aula, que esse aluno é posto sempre ali em exposição. Então é muito importante que a gente não fique deixando a criança, ele não sabe se comunicar, ele é tímido, e ele vai ouvindo cada vez mais isso e vai internalizando que ele é esse ser passivo, que ele é esse ser não participativo. Isso que aí não vai bloqueando, que é justamente que eu já ia perguntar.
Quais são as falas recorrentes, mais comuns em casa, que os pais às vezes falam nem por engano, mas que às vezes pode prejudicar as crianças? Eu vou propor um pensamento sobre um raciocínio inverso que normalmente acontece. Às vezes uma criança que é comunicativa, que fala alto, eu fui essa criança, às vezes ouve demais, fala direito, fala baixo. E isso vai deixando a criança retraída. Porque não há orientação sobre o modo certo de falar. O que existe é, não fale assim. Tá, então como ela vai falar? Ou, como Débora falou, sobre a criança que é muito tímida e deixa ela. E não se oferecem habilidades. Então, combinar com a criança como é que vai ser a interação num ambiente diferente, por exemplo, orientá-la, fornecer habilidades, competências para ela, é uma alternativa melhor, ao invés de a gente ou deixar a criança mais retraída ou não fornecer habilidade nenhuma. Agora, aquela questão de forçar também, né? Não forçar é importante, né? Sim, porque tem essa questão do forçamento, né? E às vezes tem outra questão que eu também queria perguntar, que a gente... todo mundo vai se identificar agora. Quem não ouviu a mãe dizer assim, engula o choro, menino, né? Então, cale a boca. Você vai me ouvir e às vezes não dá oportunidade da criança falar, né? De dialogar esse diálogo. Isso também é importante, né? Para esse desenvolvimento. Muito importante, como você bem falou, bloqueia. E é importante que a criança tenha espaço para se expressar. E mais que ter espaço e oportunidade através de combinados, olha, quando a gente chegar na casa da vovó, você vai falar assim. Mais importante que isso também é perguntar. Perguntar a ela, o que você achou? O que você quer? Como você se sentiria melhor? Tem algo que você gostaria de falar para a sua avó, para o seu amigo quando chegar no aniversário? Perguntar a ela também. E não reprimi-la. Isso é muito importante. E uma dica bem importante, Miquéia e Gabi, que eu estava lembrando, é o reforçar. Depois de a criança se expressar da forma como a gente gostaria, é muito importante que a gente reforce, que a gente parabenize, que a gente faça aquele bate aqui, muito bem, você falou muito bem, eu adorei o jeito como você falou, você viu como as pessoas elogiaram, você viu como as pessoas falaram bem? Então é muito importante a gente dar esses espaços de estimulação e elogio na fala. Que interessante, até porque eu observo muito e parece que a gente não respeita muito crianças e idosos, né? Você desce no elevador, às vezes você cumprimenta todo mundo, mas se é uma criança você não dá bom dia, parece que a criança... E a gente precisa parar com isso, né? Agora, a gente conversou muito sobre essas dicas maravilhosas, mas... Vocês também vão estar, né, participando de um curso da Vox to You, e aí é justamente para trabalhar essa questão da timidez. Fala para o pessoal de casa, por favor, como é que vai ser esse curso tão importante, né? É um curso, sobretudo, muito divertido. A ideia é que com o curso de férias, Kids e Teens, as crianças entendam o espaço de falar em público como um espaço seguro para se expressar. Elas começarão entendendo a importância da comunicação e, em seguida, através das atividades, elas vão se familiarizar com esse espaço através de habilidades que nós vamos fornecer a elas através das atividades. Contato visual, gestos, expressões, entender o que é a timidez e a ansiedade e lidar melhor com isso. Enfim, é um universo de habilidades, de atividades, de conteúdos que elas terão através do curso de férias. Gente, que bacana, que bacana. Agora, eu vou aproveitar, né, que vocês estão aqui, são psicólogas maravilhosas, né? E saiu um assunto aqui que justamente foi sancionada a lei, né? Que criminaliza a questão do cyberbullying e do bullying. E eu queria saber, vocês, enquanto psicólogas, né? Como é que vocês analisam isso? Penso que primeiramente ainda caia na questão de habilidades comportamentais. Às vezes as crianças na tentativa de construir relações com seus pares, elas vão tendo comportamentos de tentativa e erro. E os pais, a família, o ambiente social no qual elas convivem, precisa fornecer habilidades de um comportamento aceitável socialmente, um comportamento de respeito com todos ao seu redor, com os diferentes, com os seus pares. Então, cabe aos adultos que estão ao redor dessa criança fornecer essas habilidades.
que dizem respeito à capacidade de dialogar, de escutar, de respeitar os limites e o espaço dos outros. Essas habilidades facilitarão e evitarão esse tipo de comportamento. E claro, para além disso, orientação. Depois de orientar, caso o comportamento persista, correção também, né? Diálogo, conversar sobre as consequências disso. Interessante também, Gabi, que você estava falando que a socialização ela é uma necessidade humana. Nós temos a necessidade de nos relacionar e as crianças e os adolescentes também. E como essa necessidade ela é universal, eles vão tentar de diversas formas e muitas vezes das formas menos assertivas. E é muito importante a gente lembrar que aquela criança que muitas vezes é rejeitada, muitas vezes não tem habilidade de chegar num grupo, não tem habilidade de fazer amizade, ela não tem nenhuma dessas habilidades que nós trabalhamos no curso e falamos tanto que são importantes, ela acaba interagindo de um outro jeito, de um jeito pouco assertivo, porque é para ser aceita, para ser validada no grupo, mesmo que como o valentão, mesmo que como aquele que fere. Então é muito importante a gente dar as ferramentas assertivas para essa criança se inserir no meio, principalmente, Miqueias, porque os casos de depressão e ansiedade ele tem crescido. E uma das fontes também é a questão social desse jovem e desse adolescente que não tem ferramentas para se socializar e esse adoecimento muitas vezes ele chega. Nossa, muito interessante, muito importante. Eu quero aqui agradecer, só me resta agradecer, viu? E desejar sucesso nesse curso, Obrigada. que eu tenho certeza que vai ajudar muitos pais e muitas crianças, né? Mas me diz uma coisa, ainda tem vaga para quem está assistindo, né? E acha importante participar? Sim, temos vagas. Temos vagas remanescentes para as crianças no Vox Kids. As vagas para os teens já esgotaram. Estamos iniciando hoje, mas se você quiser garantir a vaga para sua criança, entre em contato conosco através do Instagram Vox2U Natal. Nossa equipe irá garantir a vaga da sua criança. Temos vagas em Natal e em Mossoró ainda também. Não perca essa oportunidade. Nós Gente, aguardamos Natal vocês. e Mossoró, né? Ninguém tem desculpa. Obrigado mais uma vez Obrigada e até a a você. próxima. Obrigada, Obrigada, Miqueias. Miqueias.